Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar do jogo da Discord e, infelizmente, Paula eliminada, perdeu para Bruno Gaga. Vamos começar pelo joguinho da Discord, que esse joguinho da Discord rendeu, foi grande, foi, cada um queria falar. Tadeu, Tadeu é o maior, é a pessoa que mais tem saco nesse reality até o momento, que ele tem que ficar ouvindo lá, todo mundo conversando lá, não corta o Tadeu não corta o pessoal falando, O normalmente, Tadeu, o Tadeu tá sendo craque do jogo, porque tá, ele tá com a mão firme e tá muito legal, porque na Discord sim, ele tá toda hora interrompendo e falando, pode parar, não é isso que eu pedi. O é. jogo não é pra isso. Eu tô adorando, adorando. E falando do jogo da Discord, o jogo da Discord era o seguinte: tinha flechas, cada um tinha que distribuir uma flecha para outra pessoa, e tinha flecha verde, que significa quer mandar em todo mundo, flecha vermelha, não consigo engolir, flecha amarela, se esconde atrás dos outros. Quem começou foi os emparedados. Então, Amanda começou escolhendo a flecha vermelha para o Fred Nicásio e disse: é um jogo que é desconfortável para mim. Eu tentei te acessar algumas vezes, fiquei sabendo que você me considera um elo frágil. E daí o Fred rebateu: acho que você está equivocada, que as pessoas votaram em você por influência minha. Você levar isso pro coração é uma pena. Seguiu o jogo da discórdia, e daí o Bruno escolheu a flecha verde pro Christian. Ele quer ser o dono e não é dono de porra nenhuma. Quando ele expôs Paula e Bruna, ele usou o afeto delas. Não gosto de gente traíra. E daí o Christian rebateu: acho que traí meu grupo por votar no meu próprio grupo, e em razões das meninas, eu não me aproximei delas para buscar informações. Esse jogo da discórdia foi um baita de um resumo do Christian, porque muitas pessoas não queriam se comprometer nesse jogo, e daí resolveu retrucar o Christian, porque a casa toda já estava já contra ele já, então se queimar com outra pessoa, igual que a gente falou do Gabriel lá no primeiro jogo da Discord lá, então se queimar com outra pessoa seria pior do que você ficar batendo em cachorro morto, sabe? Mas eu acho que a gente já esperava, porque por conta dos acontecimentos na casa que envolveram o Cris, né? Cris, Paula e Bruna, e por conta também o Fred, o Nicásio, ele sempre teve na mira da casa, né? Essa é a verdade. Ele foi para Sim, um dos primeiros paredões ali, veio da casa do quarto secreto, né? E ele ficou no alvo, e ele continua. Na verdade, é uma válvula de escape o Nicásio para voto. Então, no jogo da Discord, a gente sabia que os alvos iam ser Cris, e quem não quisesse atacar o Cris, atacaria o Nicásio, né? Então, sim, eles foram os dois que receberam mais flechadas, né? Mas era de se sim. esperar. Eu acho que, assim, esse jogo não tinha como não acontecer isso, porque o Cris, ele ia receber a resposta de tudo que ele fez, né? É. E era bem recente, da véspera que estava acontecendo isso. Então, foi bem próximo, né? E eu não tinha outra alternativa. E não adianta a gente, às vezes, falar assim, crucificar o cara porque fizeram ele de vítima. Ali não tinha outra alternativa. Se as pessoas não fossem nele, quem não foi Sim, nele? Quem não foi nele ainda deu uma desculpa, eu não vou nele porque isso, porque aquilo, vou no outro. Então, assim, e o Tadeu, uma coisa que o Tadeu não estava suportando era a pessoa começar a falar de outro para dar flechada no outro. Ele falou, não, põe a sua flecha primeiro, ele falava, né? sim. É para a pessoa não precisar ficar falando, que nem a Bruna foi, ficou falando do Cris, a gente E daí, pensando que ela ia pôr flecha no Cris, ela pôs no de Cássio. Aí você fala, opa, é, né? Então, assim, mas a gente sabia que eles iam tirar limpo essa história no jogo da Discord, que é onde o público vê, né? Que isso sim, tudo aconteceu fora do ao vivo, na Globoplay, e aí ali na Discord é que começa a se costurar para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Não é fácil, porque muita coisa você não pega ali.
é uma pessoa que fala, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e ele vai tentar, eu fiz, desculpa, ele ficou na defensiva, ele não atacou ninguém, ele só assumiu. Então ele fez o papel dele também, que ele se propôs a fazer na discórdia, né? Sim, Então, para não ficar pior para ele, ele pegou, resolveu não atacar e falar pouco. é. Então, isso ajudou, né, o cara, porque a gente sabe que na discórdia, depois do que aconteceu ali com ele, ia ser um massacre, né? É. E, e não foi exatamente, foi mais ou menos, né? Ficou meio a meio ali, né? Sim, ficou pendendo pro lado dele, mas não foi a grande maioria, não foi a imensa maioria, não foi Todos, né? algo gritante, não foi uma diferença gritante. E, É. e daí seguiu o jogo da Discord com o MC Guimê. MC Guimê deu a flecha amarela pro Fred Nicásio. Quando ele voltou do paredão falso, ele trouxe uma nova roupagem do que ele é e está manifestando isso até agora. Acho que ele se esconde no jogo atrás dos outros que são bons de prova, etc. E daí o Fred falou, tudo certo. É isso. O Fred só falou tudo certo. Então, Não deu daí se, moral, né? Não deu é, moral. a Paula escolheu a flecha vermelha pro Christian. Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo. Você sabe disso. E daí ela começa a chorar, daí nunca fiz um pacto com você sobre o jogo. Você nunca teve nada para me oferecer sobre o jogo. Eu confiei em você, não tive essa troca de volta. Quero que você vá do céu ao inferno. E daí o Christian falou: a Paula confiou muito. Eu realmente me perdi, mas uma coisa que eu tenho em mim, não me aproximei das pessoas por causa do jogo. Esse embate dele com a Paula ia ser o mais assim que a gente ia prestar atenção na noite, porque foi justamente com Paula e Bruna, né, que ele teve essa situação aí que a casa caiu para ele, né? Mas eu acho que na discórdia eles já estavam mais assim, toda a raiva já tinha, Já aquela tinha. adrenalina toda já tinha passado, né? Então eles Sim, estavam meio, é, assim, quase que muito ainda. Ela estava muito sentida ainda, mas eu acho que aquela bronca, aquela raiva que ela manifestou logo quando aconteceu, já tinha soltado, né? Então sim, não foi tão agressivo quanto tinha sido na, na madrugada, né? é. E seguiu com a Larissa. A Larissa escolheu a flecha amarela para Paula. Nosso grupo também confiou nela. Quando ela fala que não falava do jogo, sobre o jogo com o Christian, ela falava. Acho que o desespero dela ontem foi por ser traída e também por desespero. Ela foi traída e a gente foi traída por ela. E daí a Paula rebateu. O meu desespero foi por ter confiado no Christian. E segundo, por ter machucado vocês. Porque ela passava também informação também. Ela passava Foi. informação. Eles criaram grupos algumas pessoas dos grupos adversários, se juntaram e algumas começaram a fazer esse leve trás, não foram só eles, né? No final das contas, eu acho que as outras pessoas que fizeram isso tiveram um tratamento diferenciado, né? Isso que a Sim, gente acha, porque a Domitila fez isso com o Guimê. O Guimê deixou claro no grupo o que estava acontecendo, a Domitila não deixou claro no grupo dela, e ela inventou histórias, então, quer dizer, criou uma história que não existia, mentiu também, o próprio Cris, né? Então, assim, é, e a Bruna tinha um relacionamento com o Cris que também, apesar deles não terem pacto, não falarem muito de jogo, mas eles também falavam, tanto que ele passou mentira para a Bruna, passou verdade também, de informações do grupo dele. Né? Então, sim, assim, no final das contas, eu acho que tudo se torna grande no BBB e as pessoas elas atacam algumas, crucificam umas e outras elas passam pano, né? Porque, por exemplo, eles enxergaram muito a Paula, o erro da Paula, que a Paula errou, que a Paula errou, que a Paula errou, mas o Christian fez a mesma coisa, né? Todo mundo sabia que ele que iniciou tudo isso, porque ele que foi atrás, planejou isso, né, com o grupo, e muito diferente da Paula, que foi envolvida também, né? A sim, Paula era uma jogadora boa, ela era esperta,
Só que você via que ela e a Bruna estavam envolvidas emocionalmente com o cara. Você percebia isso. Então, elas estavam fazendo tudo pelo cara. E foi onde elas erraram também, porque tiraram o foco. A Paula estava com foco no jogo, essa é a verdade. Quando ela começou essa aproximação com o Chris, que acho que partiu dele, porque ele planejou isso que todo mundo viu, ficou claro isso para nós, que para a gente que estava assistindo, ela se perdeu um pouco o foco do jogo. Que ela era uma pessoa que gerava muito conteúdo, ela estava muito presente em tretas, em dinâmicas, em tudo, ela estava presente, era competitiva. Agora, quando ela se juntou com o Chris e com a Bruna, esse trio, a gente sabia que alguma coisa não ia dar certo ali. Não é a primeira vez que acontece isso, não vai ser a última, que vai dar errado, porque, primeiro, que eles eram adversários, segundo, que eles estavam trocando muitas informações, o trio trocando Sim, informações, e um envolvimento emocional muito grande, que a gente não sabia no que ia dar. Então, assim, e o povo olhando. Agora, o que eu acho que ficou muito, eu acho meio injusto você crucificar uma pessoa por causa disso. A casa fez isso com a Paula, eu acho. sim. Passou pano para a Bruna, porque a Bruna também, eles passam muito pano para a Bruna, né? Apesar de ela não que ela queira, porque ela, né, ela falou que não é vítima de nada, mas o povo passa pano. Então, o tratamento que teve com a Bruna foi muito É diferente da muito Paula. diferente. E as Sim, duas fizeram coisas semelhantes. Só que eles conseguiram, é, como fala, rotular a Paula como desonesta, né? Como traíra, e a Bruna, que também estava trocando informações, como a ingênua. é, Então, eu acho assim, isso para mim ficou muito claro e eu acho muito errado quando acontece isso, porque o que acontece aqui fora também, né? Fora é. que um homem, no meio de tudo isso, fazendo tudo isso planejado, ele acabou ficando no game, sabe-se lá, provavelmente ele não vai se prejudicar, porque vão passar por cima disso. Muitas pessoas passaram o pano para ele também, Tanto né? é, E tanto ela que é, ficou mal, ela que ficou mal. tanto é que eu acho possível do Christian sair como vítima. Sabe? Ah, Lógico. o perseguido pela casa porque ele foi humilhado, porque o pessoal criticou ele porque ele estava fazendo o jogo dele, sabe? E é o que está acontecendo, porque, por exemplo, você vê isso acontecendo no game. O Nicásio, ele é o cara traíra que ninguém gosta. Por quê? Se você for analisar o porquê, ninguém sabe. Sim, O que o cara fez para ele ser, para as pessoas não gostarem dele na casa? Agora, e o Christian? O Christian, é, primeiro, ele foi muito hostil com a dupla dele, que ele ficou em evidência por causa disso. Aí o pessoal começou a querer votar nele por causa disso. Aí ele saiu dessa evidência e ele virou o queridinho de todo. Ele estava como queridinho das meninas, queridinho do grupo dele, estava dando as cartas, né? Competitivo, brigando nas provas. Então, ele estava com os aliados dele ali, todo mundo gostando dele. Aí, depois, quando descobriram o que ele fez, as pessoas que apoiaram jogaram pedra. Só que jogaram pedra e nas costas estavam batendo, né? Batendo nas costas dele. Ah, não, sim, sabe? Apoiando o que ele fez. Então, veja, toda essa história toda, a prejudicada foi a Paula, né? é, Porque, ainda mais com a saída dela, porque o pessoal que está lá dentro acha que ela saiu por causa disso, né? sim. Por causa do rolo com crise. Então, quer dizer, ela está totalmente errada, porque ela saiu num paredão com quatro. E continuando o jogo da Discord seguiu com o Gabriel Santana. Gabriel escolheu a flecha amarela pro Christian e falou: não concordo com o jogo do Christian. Disse que estavam jogando com a gente enquanto eu estava tentando criar conexões com o outro lado. E daí o Christian rebateu: eu errei perante o grupo e mereço uma segunda chance para me conhecerem como Christian. Gabriel Santana é um cara que não quer se comprometer com o jogo. Não quer, tentou sabonetar lá no jogo da discórdia, tentou até o Tadeu até teve que puxar ele de volta pro jogo da discórdia, ele não queria, sabe? Chato, chato. As pessoas foram lá e, que nem, ele foi, ao invés de ele fazer a Discord, ele foi defender o Chris.
É. Então, é que, porque não pode fazer, excluir a pessoa, eu não concordo com isso. Então, aí o Tadeu pegou e já deu um recado, ó, não é para você fazer isso, é para você, é discórdia. Aí tudo bem, aí ele foi. Aí o Sapato também foi elogiando a A Amanda. Amanda, Porque sim. a Amandinha é isso, porque ela é aquilo, porque ela é uma mulher extraordinária, que ela não é planta, que não sei o que. Tadeu, Bom, ninguém pediu para já, você falar da Amanda, é discórdia, sim, já vamos né? chegar, já vamos nessa parte já, que o próximo já é o cara de sapato. O cara de sapato, ele escolhe a flecha amarela pro César e daí começa a citar o paredão que foi formado e que que o César votou na Amanda. E daí ele falou daí com argumento fraco, isso é vaidade, prepotência, argumento fraco. E daí o César falou, realmente reconheço que o argumento foi fraco. Ainda estávamos jogando em grupo. E pela estratégia, a Amanda seria a pessoa que iria. Não acho que a Amanda é um elo fraco. Sabe, o César também é um cara que ele tenta sabonetar mais hard possível. Porque no último jogo da Discord, que ele estava no paredão, ele falava o quê? Se eu ficar, eu não quero mais jogar em grupo, eu quero jogar sozinho. Eu não aguento mais jogar em grupo. Eu entrei aqui sozinho, eu quero jogar sozinho, eu sou acostumado sozinho. E daí É. ele rebate, daí o negócio, ainda estamos jogando em grupo, sabe? Ele não tem É, personalidade, o não César tem. ele tomou um tombo aí nessa última prova do líder, né? Porque ele era para ele ir pro VIP, ele tinha certeza, ele acabou não indo, então ele já tomou um tombo e quis se rebelar do grupo, não teve coragem e depois estava lá puxando saco de novo. E outra também, ele brigou por causa de peruca, né? Então quer dizer, o cara na verdade ele voltou de dois paredões. E era para ele entrar no game e ele demorou, tá demorando para entrar no game. E eu acho que ele voltou dos paredões por ser planta, na verdade. Ele É, não voltou porque ele era favorito, nem que o público estava gostando. Ele ficou esquecido no paredão. Agora, ele mesmo falou: esse paredão não era meu. Ele soube que não era dele. Agora, agora que ele voltou do segundo, então assim, ele também está achando que, né? tá é, dando. Alguma coisa ele tem de bom, assim. Tudo bem, ele Sim. pode até ter alguma coisa de bom, mas eu acho que ele é uma pessoa que quis tomar atitude e não tomou. Toda vez ele quer tomar atitude e não toma. Agora é a vez do Ricardo. O Ricardo escolheu a flecha amarela pro César e daí falou: você fica me usando aqui no jogo para não se dispor contra as pessoas. Daí o César rebateu falando: você se acha o dono da casa, o cara que é grosseiro, estúpido, o cara que chega na cozinha e quer comer o arroz de todo mundo. Você é um cara traíra, sabe? É, a briga com alface é por causa de pão, por causa de ovo, por causa de Sim. comida, né? Por E da, causa você passa na frente das pessoas para tomar banho. Gente, que ele falou assim, você e, passa na frente dos outros para tomar banho. sim, e Não, daí. o Black, se você analisar de tudo que ele falou, aquela agressividade falando que ele é desequilibrado, que ele tem que ir para o psiquiatra, que não sabe como que ele passou no exame, na prova lá para entrar no BBB. Eu acho que assim, ele foi falando, e ele estava assim, falou, bom, é meu momento, né? Então, assim, Sim, ele aproveitou aquilo e depois disso fica o negócio morno, né? A gente vê, porque, por exemplo, isso não evolui. Vamos é, supor, se aquilo fosse puramente verdade, ia evoluir, porque eles iam ter um monte de treta na casa. Aí não é. evolui, por quê? Porque é morno, o jogo do Black é morno. Né? Ele tem mais jogado falando pelas costas dos outros do que sendo uma pessoa de bater de frente, né? Sim, No e dia a no, dia. sim, e nessa hora do jogo da Discord aí, o Alface ficou cara a cara com o César, o Tadeu teve que encerrar, né, para acabar o programa no ao vivo e continuar no pay-per-view. E continuou daí a briga ainda. Daí o César falou pro Alface: você é um mimado, É, sabe? É coisa tão infantil que ele usa de é. argumentação.
Depois sabe? da treta da peruca, acho que ele passou tanta vergonha que aí ele pegou e falou: agora eu tenho que arranjar argumento, né? Sim, Aí ele, aí ele aproveitou isso, jogou tudo que tinha. Acho que ele pensou assim: vou aproveitar e já vou escrachar o cara logo, porque o Alface, é, na verdade, o Alface, ele tem mesmo, ele é ligado no 220, né? sim, Então, e o pessoal gosta muito dele na casa, ele tem muitos aliados ali, né? sim, Agora. Agora, com o Black não se aproximou muito de ninguém, né? O povo que é aliado dele não é uma pessoa que gosta muito dele também, não. Porque é, quem que é aliado dele diretamente que gosta dele? Porque ele já brigou com a Domitila, que era a parceira dele, não se dão. Aí, agora eles apertam a mão ali para não ficar tão feio, né? Ele não se dá com quase ninguém na casa, do Black, é. E né? e seguiu o jogo da discórdia agora no pay-per-view com a Kay. A Kay deu a flecha vermelha para Paula. Falar aqui na frente de que nunca falou de jogo pro Christian, você está mentindo pro Brasil inteiro. Achei ridículo também da sua parte que vai bater nele, agredir ele. Foi um VT puro, que é que você faz o tempo inteiro. E daí a Paula rebateu. Chegou para mim que eu fiz um pacto com o Christian. Isso não aconteceu. Seguiu o jogo da Discord agora com o Fred desimpedidos. Fred deu a flecha vermelha pro Christian. Não conseguiu engolir o Christian. Desde o primeiro momento que eu troquei uma ideia com ele, senti que ele poderia me dar uma punhalada. Foi desmascarado pelo grupo dele e pelo nosso. E daí o Christian bateu, eu realmente errei, e fui traíra mesmo com o meu grupo, com a Paula, infelizmente, tenho que concordar contigo. Seguiu o jogo da Discord com o Fred Nicásio. Fred Nicásio deu a flecha amarela pro Christian. Ele se escondeu atrás do jogo do grupo que confiou nele por mais de uma vez. E daí ele lembrou que o nome do Christian chegou a ser cogitado no paredão, mas que o grupo não aceitou. Você olhou no nosso olho, nós demos a mão. Ele pediu para dar mais um voto de confiança. E daí o Christian também rebateu. Daí é como eu falei ontem. Se você me atacou, eu queria votar em mim dentro do grupo, e eu achei que estava no direito de votar em você. É isso, é trocação. Trocação de voto. Isso daí que o pessoal quer. O Cris, ele acabou fazendo, na verdade, o grupo ia se dissolver, né? Porque estava todo mundo tinha descoberto essas coisas. Eles também estavam sem afinidade. O Cris já queria sair do grupo, as ideias não estavam batendo, o próprio casal brigando com o resto da turma, não se entendendo. O Nicásio também não era uma pessoa que estava se entendendo ali. Conclusão. Já tinha uma divisãozinha ali entre eles. Mas o que aconteceu? Para não cair a casa e separar logo, porque era o que eles queriam, o casal fez questão de juntar todo mundo ali, aí convenceu todo mundo que ia dar uma chance, pelo menos nesse paredão. Aí depois que convenceu, que ele pegou, ele estava sendo muito criticado, um dos maiores problemas do grupo naquele momento era o Cris, sendo que tinha outros problemas também no grupo, né? Aí, Sim, conclusão, quando eles se acertaram ali para ir para a votação, estava tudo certo. Aí o Cris ele achava que não ia mudar nada o voto dele, só que o voto dele foi um voto emblemático. Por quê? É, qualquer um que votasse nele, do grupo dele, ou ele votasse em alguém do grupo dele, também ia ser um voto que era para como fala, estudar, porque ali eles estavam declarando uma guerra, que eles tinham, minutos antes, eles tinham dado uma trégua para o grupo, né? sim, E ele não cumpriu. Então, assim, apesar do voto dele não fazer diferença, que ele já sabia para a votação, o número de votos, fez diferença porque eles não concordaram com ele ter votado na pessoa do grupo dele, né? sim, Então o que que aconteceu? Aquilo ali levantou o grupo se revoltou com ele por causa daquilo. E aí que a forma de você manifestar que você estava com raiva daquilo foi a Domitila e a Sara que votaram nele depois disso, né? é, Então, então assim, então ficou bem evidente que ele ao invés dele fazer
o que o grupo tinha resolvido, ele foi se rebelar, né? E votou Sim, no Nicásio. E ninguém entendeu por que que ele fez aquilo. Aí, conclusão dali foi ladeira abaixo, né? Porque consideraram que ele estava traindo o próprio grupo. Já estava traindo e continuou traindo, né? sim. E prosseguiu o jogo da Discord agora com o Christian. Christian escolheu a flecha verde pro Fred Nicásio. A gente forçou um grupo e muitas vezes eu verbalizei que não concordava com algumas coisas. E daí revelou daí o que o Nicásio ouviu da mãe do cara de sapato. E daí o Nicásio rebateu: você não tem mais que com quem se dispor. Está feio demais. Você estava dentro do nosso grupo. Você sabe que todo mundo tem voz e vez igual. Prosseguiu o jogo da discórdia com a Marvila. A Marvila escolheu a flecha amarela pro Christian. Uma galera já estava desconfiada de você tem um tempo. Comecei a te observar mais. Fiquei muito decepcionado. E daí o Christian bateu. Eu entrei com muito jogador, mas infelizmente acabei me perdendo nessa relação de jogo e pessoas. Realmente me enganei e me perdi. Essa linha, né, de pedir desculpa, de falar que errou. Então ele aproveitou esse ao vivo Para se limpar. para tentar se limpar com o público, né? Porque as pessoas que estavam assistindo também não devem ter entendido muito bem o que ele fez, né? Então Sim, eram mais acusações e ele concordando e aceitando, né? Então ele realmente ele fez o papel de vítima na discórdia, é. né? A próxima pessoa é a Sarah Aline, que deu a flecha amarela pro Christian. Acho que você se esconde atrás dos outros e de você mesmo. Já tive diversas conversas com você, extremamente sinceras. Você tinha intenções claras, colher informações das meninas e passar de lá para cá. Você se perdeu completamente. Daí o Christian, eu realmente troquei mais informações de grupo, de jogo com a Paula. Vou pagar as consequências. Me perdi no jogo, vou ficar repetindo as mesmas informações aqui. Próxima pessoa. O que eu acho, por exemplo, dessa história também é que o grupo tem muita gente que não tem coerência ali, porque, por exemplo, o Sim, grupo, quando as informações vinham, por exemplo, a Bruna trouxe informações para o grupo, e o grupo pegou as informações e trabalhou com essa informação, enquanto foi conveniente. Então, assim, tanto o grupo da Bruna e da Paula sabiam, o grupo sabia que elas estavam trazendo informações, quanto o outro grupo também sabia que o Christian estava trazendo informações. Então, assim, eu acho meio hipocrisia você falar que você descobriu um negócio que, na verdade, você já sabia que estava acontecendo. Por quê? Porque quando trouxeram a informação que a Aline estaria no paredão, pelo líder, essa informação veio do Christian e foi parar onde? No grupo. O sim, que que o grupo fez? O grupo estava fazendo uma estratégia para ver se a Aline ia ser defendida pelo anjo, né? E o grupo inteiro conversando. Então é uma hipocrisia muito grande você, descobrimos que teve traição. Não, né? E se fosse conveniente, enquanto foi conveniente, essas informações circularam nos grupos, você concorda? sim, Tanto a Paula e a Bruna estavam muito com o Christian, e sabiam coisas do outro lado, e o Christian sabia coisas do outro lado também. Então, é, assim, é por isso que eu falo, o ser humano realmente é para se estudar, porque as pessoas ficaram, nossa, aí houve uma traição ali entre eles, por quê? Porque ela levou uma informação, a Paula levou uma informação que não era para levar, e era para ficar só entre eles, porque isso daí, quando a gente está assistindo o game, se isso fica só entre eles, o público está vendo, mas não vazou. Aí acabou vazando. Aí não contaram para a Bruna porque a Bruna ia contar, tá? Então a Bruna não contou, mas ela só não contou porque não contaram para ela. sim, E a Paula contou porque ela sabia. Então veja, é uma situação bem complicada. Eu acho que se a Paula, ela errou muito também. A gente sabe. Mas nesse episódio, você tem vários personagens aí, e eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa, porque quem não quer se beneficiar como informação privilegiada do outro lado? sim, Agora, eu acho que ele errou no planejamento. Ele planejou
ficar com as meninas para trazer Só para pegar informações. informação. Sim. E aí ele foi se envolvendo, ele foi envolvendo as meninas e as meninas foram ficando confiando nele. Só que é que nem eu falei, eles eram adversários. Então, assim, eu acho que o que faltou ali é aquela velha história. Quando você está jogando pedra, as pessoas querem jogar pedra, não querem saber. É 1,5 milhão que está valendo para mais. Mas o certo, eu acho que faltou um pouco de acolhimento ali também, viu? Sim. Faltou. Porque eu acho assim, se alguém chegasse para tentar eh, conversar e ver exatamente o que. Não, ficou todo mundo conversando, criticando. Nossa, que coisa! O que? Nossa, traição, traidores, não sei o que lá, tal. E aí, é, né, todo mundo é santo ali dentro. E Não é bem assim, né? Não é bem assim. muitas pessoas, eu tenho certeza lá dentro, muitas pessoas lá dentro, lá eu tenho certeza que faria a mesma estratégia. Só que É, não teve tempo para fazer, sabe? Não teve a pessoa certa para fazer. é. E, Que nem e A Sara e o Alface conversam de jogo. Ah, porque a gente só fala coisas assim que não vão interferir nos outros grupos, no grupo. Tá, mas conversam de jogo. Então, a Domitila passou a informação pro MC Guimê, por exemplo. então, teve várias interferências. O Sapato conversando de jogo com o Gustavo, man- Sim, levando informações para obter, que nem para defender a Amanda. Então, veja, é por isso que eu falo a hipocrisia. Uma pessoa toma na cabeça, leva toda a culpa, e dentro da casa eles jogaram a culpa nela, ou na verdade os culpados ali para eles são Cris e Paula. é. Não teve mais ninguém Não culpado, teve sendo que um Bruna. monte de gente trocou informação. Sim, a Bruna foi esquecida, A Bruna passaram o pano e ela virou vítima. O Sapato, né, não fez nada. Aí sim. as coisas foram aparecendo. Só que aí o que acontece? É mais fácil você bater, né? Que nem a própria Larissa. Eu achei a postura da Larissa, que nem eu acho assim, ela não erra, ela não vai errar, ela é a dona da verdade. Então, ela não pode fazer nada errado lá dentro, porque então vão crucificar ela. Sim. Eu não acho legal um jogo tão costuradinho, sabe? Perfeitinho. Eu não sei, eu gostava muito da Larissa no começo do jogo, com a Bruna, assim, com aquela competição das duas. Só que eu acho que também ela e o Fred, os dois, com esse negócio do relacionamento, também é, ficaram um pouco com o jogo meio esquecido, eu acho, né? Aí Sim. a Larissa começou a cuidar da Bruna, porque o que ela faz no game é cuidar da Bruna. É dar bronca, é fazer isso, fazer aquilo, jogar na cara, brigar, tretar e pedir desculpa e se abraçar. O jogo da Larissa é esse, você concorda? É. Ela não está tendo condições de olhar os adversários dela, porque a Kay deu a volta nela, Sim. né? A Kay é uma arqui-inimiga da Larissa e a Larissa não sabe. Por É. quê? Porque ela está ocupada com outras coisas, ela não está estudando o jogo. Ela Então, não por tá isso se que eu importando falo. mais, sabe? Por isso que eu falo. Tem gente que se anulou, cegou. Então, assim, como a Bruna também com o Gabriel, ficou um negócio que um estava empatando o outro, né? Sim, Então, eu acho que o que deu mais certo de casal para que tem uma vibe que eles conseguem ser ruins ali sem o público vendo e conseguem serem fofos ali, né? O Gustavo e a Kay, eles têm uma sintonia boa, né? Eles conseguiram falar mal da casa inteira, não gostam de ninguém, desce a linha pelas costas, né? E na frente são, nossa, são na bonzinhos, né? frente, na frente, Gustavo principalmente no ao vivo, afina a voz, sabe? É, Afina a voz, abaixa a voz. E falando é. já do Gustavo, já, que é a vez agora do Gustavo, agora no jogo da Discord, Gustavo deu a flecha amarela pro Christian. Como eu sempre digo, meu coração não me engana. Sempre vou assim. Tenho os meus princípios, meu sangue não bateu, depois criamos uma relação de muita amizade. Você é uma pessoa aqui dentro e deve ser
deve ser essa pessoa lá fora. E daí o Christian falou: nunca fui falso com você, posso ter certeza. O Gustavo se sentiu traído, né, do amiguinho dele, porque ele batia no peito, ele batia no peito. Se vocês votarem no Christian, eu saio do grupo. Eu e aqui a gente sai do grupo. Eles sabiam tudo que o Cris estava fazendo e eles apoiaram. Essa é a verdade. Sim, Eles apoiaram. Depois, quando uma parte da casa achou o fim da pecado, nossa, que horrível, traidor, aproveitador. Aí eles pegaram, desceram a lenha no cara, né? sim, Então, até que o cara se surpreendeu. O Cris nem reagiu, por quê? Ele sabe, ele tem a malícia, né? Ele tem a é, malícia, ele fala, opa, quer dizer, com quem que eu tô jogando? Então, o que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o jogo dele também. Porque ele sim, falou, eu não vou bater de frente com eles, que eu tô percebendo qual é a jogada desses caras. Na frente dos outros, eles pagam de santo, e nas costas ele desce a lenha, né? é, Porque, é lógico, tudo acontece no quarto do líder, ele está com duas lideranças. Então, o quarto do líder é o termômetro para a gente saber qual é a verdade do casal, né? sim, Se é estratégia, se é jogo, se vai dar certo ou não, não tem problema. Só que a gente vê as duas caras, né? Vê a cara de Santinho, que vai lá, afina a voz e pede desculpa e bate nas costas, que gosta da verdade, que foi criado assim, criado assado e apontando o dedo para os outros, e nas costas ele está fazendo a aliança com quem está fazendo o jogo sujo, né? sim. Então, o que eles consideram sujo, né? É, Então, e seguiu-se o jogo da Discord com a Domitila, que deu flecha vermelha pro Christian. O que eu posso acrescentar é que nas nossas conversas eu estava disposta a votar em você. A gente já teve pequenos problemas. A forma com que você fala das duas meninas, isso foi um gatilho que me fez potencializar e te dar essa flecha. Daí o Christian falou: não me aproximei para captar informações. Tive carinho, não tenho muito o que falar. E daí foi a vez daí da Aline. A Aline deu a flecha vermelha para Domitila. Eu te pedi, vamos tentar trocar? Você pode estar fazendo isso para quem lhe parece interessante e relevante no jogo. Isso me afetou. Daí a Domitila falou: a gente não tem troca e tão máximo tá tudo bem. e tão extremo psicologicamente para isso. Para mim, esse jogo, não estou tendo energia para essa troca. Não te odeio, não tenho problema, mas estamos muito pouca troca. Olha, a Aline precisa entrar no game, né? Eu acho É, assim, ela é uma pessoa bem assim, parece-me que ela é bem carinhosa, ela é uma pessoa que é amiga ali, tal. Só que eu acho que a personalidade dela, que foi mostrada principalmente no vídeo na, da apresentação, no vídeo de apresentação, e a gente sabendo que ela não tem um gênio, ela tem gênio forte, porque a gente vê, inclusive, nos perfis dela. Ela, quando ela se mostra no próprio Instagram, ela é outra pessoa. Ela é uma pessoa mais assim, fala o que quer, é uma pessoa bem resolvida, não tem papas na língua, sabe? Aquela coisa. E tem uma Aline que a gente está vendo no BBB que não é essa Aline. É uma Aline contida, é, calculando o passo que vai dar. Enquanto ela está calculando, as coisas estão acontecendo. Então, sim, assim, é aquela. Estão chamando ela de mama. é Então, assim, verdade. quando começa a chamar de mama, é porque é aquela pessoa que. Tudo bem, ela pode dar um esporro, tudo, mas não está aparecendo muito isso. Então, acho que a Aline precisava acontecer no game. E justamente nessa discórdia, é, ficou morna, né? Por quê? Porque foi falado uma coisa que não tem troca. Tudo bem, é o que ela está sentindo, mas usou uma coisa no jogo da discórdia que não. Só como escape ali para se livrar da dinâmica, né? Você vê que é para se Sim, livrar da dinâmica. Ainda mais com Domitila, que é palestrinha, né? E a sim, Domitila, o que que aconteceu com essa conversa? Essa conversa durou um minuto, nem um minuto. é, Porque a Domitila não estava disposta a palestrar com ela na discórdia.
E aí isso aí ficou uma coisa totalmente perdida na discórdia. Ninguém não marcou nada, né? Só marcou que a Aline não quer embate, ela foi arranjar ali alguma coisa para tentar ter um conteúdo, e a Domitila não estava disposta a A falar sobre isso, dialogar. a Sim. dialogar sobre isso, porque ela não considerou relevante. É. Então, o que que acontece? Essa aproximação depois aconteceu mesmo, mas não era uma coisa que, assim, eu achei fraco. Que o César ele escolheu a flecha vermelha pro Ricardo. Você é uma pessoa, um cara desequilibrado, prepotente. Você fala como se tivesse autoridade nas pessoas. Você é que nem o bobo da corte. E daí o Alface retrucou falando: você usou 15 ou 16 adjetivos só por raiva no coração. Dizer que eu sou bobo da corte, está tudo certo. Não sou apagado, que nem você. Quando o seu está na reta, você fica chorando em todos os cantos. É, eu E acho que, na verdade, o Alface, ele foi nele, porque eles sempre estão tocando farpas na discórdia. sim, Então, ele não quis ir no Cris, porque estava todo mundo indo no Cris. Motivos ele tinha, porque ele é muito amigo da Paula, muito aliado, amicíssimo e gosta muito da Paula. O Alface gosta da Paula fora, além do jogo, né? A gente sabe. E ele não quis entrar nesse debate da Paula com o Cris, né? é, E eu acho que o Alface poderia ter entrado, porque ele é muito amigo dela. Então ele poderia ter falado qualquer coisa sobre o que aconteceu. E ele preferiu alfinetar o Black. O Black ia alfinetar ele? Não sei. A gente não sabe. Então ele deu palco para o Black também, né? é, Porque uma vez que ele escolheu o cara, o que que o cara fez? Escolheu ele, foi né? responder, sim, Chumbo trocado. Então, assim, o Alface, ele levantou a bola para o Black, sim. né? Na verdade, se você for analisar friamente, sem você assistir o game, você falar, deixa eu assistir essa Discord aí você vai falar, nossa, o Black brilhou, não foi? Agora, Aham. quem deu palco para o Quem, Black foi o próprio Alface, né? sim. E quem vê o Então, ele deve ter se arrependido da hora que ele é, alfinetou o Black. quem vê o pay-per-view todo, não precisa ser 24 horas, né? Viver o pay-per-view, mas quem assiste o pay-per-view sabe que o Black, o Cesar Black, ele não é nada disso daí que ele mostra no O jogo da Black é Discord. um planta, né? Essa é a Nada verdade. disso. Que o Black Planta que tá se tornando um pouquinho carnívora, mas ele, um plantão ele era, né? O Black, tanto é que isso daí do Alface e do Black daria um ótimo rendimento fora do jogo da Discord. Daria para continuar essa discussão Sim. fora do E jogo não da Discord. continuou, E né? não Não continua. continuou. Não continua, porque quando acaba o jogo da Discord, todo mundo fica com uma cara de cu lá dentro da É, casa. Daí, vamos cozinhar aqui. Daí os grupos começam a cozinhar, um vai pro canto, outro vai pro outro canto. E é. segue, sabe? Segue a vida. E seguiu o jogo da Discord para a última pessoa do jogo da Discord, que é a Bruna. Bruna deu flecha amarela pro Fred Nicásio. Mas antes de dar a flecha, falou sobre o Christian. Não quero ter sua amizade, não acho você confiável. Depois voltou pro Fred Nicásio. Está se escondendo atrás do erro do Christian. Não consigo também acreditar nos seus pedidos de desculpas sobre a situação do cara de sapato da Amanda. Você se esconde atrás dos outros. E daí o Fred rebateu, falando: a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e é isso. Se você acredita, você acredita. O problema é seu. E daí seguiu, que a Bruna também falou, foi um dos jogos mais sujos que eu já vi já aqui na casa, já. Acabou o jogo da Discord com o Christian recebeu 9 flechas, Fred Nicásio recebeu apenas 4. Muitas pessoas passaram ileso nesse jogo da Discord, não receberam nenhuma É. flecha. Várias pessoas não receberam flechas. Várias. Várias pessoas, e acho que umas receberam duas, né? Se eu não me engano, o Black acho que recebeu duas. Sim. É, Alface recebeu acho que uma ou duas também, talvez. Domitila recebeu uma. É. Agora eu acho que o final, assim, o resultado do jogo da Discord a gente sabia que era o Chris, tinha que ser mencionado, né? E foi mencionado muito. Ele acabou, no jogo da Discórdia, ele saiu como vítima,
porque ele aproveitou para se desculpar. Aqui, na verdade, a discórdia, ela começa no ao vivo, só que ela não termina no ao vivo, né? Então, acho que fica uns 5 minutos, eu acho, né? E depois, Eu acho que fica mais, depois fica. é por Fica ali, não dá tempo de muita gente aparecer na dinâmica. Aí, tanto é, porque tinha os três emparedados, os quatro emparedados sim, foram na frente. Então, ali, acho que, quando passou os emparedados, eu acho que já estava passando os créditos lá. Aí, sim, aí vai pro pay-per-view, e depois a edição, ela corta muita coisa também. Então, corta. assim, ele só não se vitimizou mais, por quê? Porque a edição corta, não tem como passar, porque são 2 horas de discórdia E para 5 minutos, e você vai passar na edição um resumo, do resumo, do resumo, do resumo. Então, ele só não ficou como vítima mais por causa disso. Mas a né? edição ainda colocou ele chorando pelos cantos, né? Então, assim, Sim. Vamos falar da eliminação da Paula, que a eliminação dela, falar um pouquinho do discurso do Tadeu, que o discurso do Tadeu teve também direto também para Bruno Gaga, que estava também no paredão. Quem fez uma jogada de mestre até agora? Não dá para forçar a barra, forçar uma situação para fazer algo marcante. Espontaneidade e autenticidade são fundamentais nessa casa. certo. Se você faz só para aparecer, para VT, todo mundo percebe. No fim das contas, a responsabilidade é sempre individual. Muitos de vocês queriam uma resposta ao formar esse paredão. Mas que resposta? Se tem quantos os emparedados são todos aliados? E se eu É. dissesse que saem dois? E se eu dissesse que sai três? Essa casa ainda tem muita gente, mas quem sai hoje é só você, Paula. Ela saiu com 72,50% dos votos. O Bruno recebeu 23,68% dos votos. MC Guimê, 2,7% dos votos. E a Amanda, 1,75% dos votos. A Paula sendo eliminada, eu quero saber de você como que você analisa isso, porque eu realmente não consigo chegar numa conclusão de por que que ela saiu. Então, eu acho que o discurso do Tadeu ele tá sendo muito válido. Por quê? Porque ele está dando puxão de orelha. Só que esse último, por exemplo, com os quatro emparedados, ele sempre começa falando de um, vai indo, indo até chegar no último. Só que as pessoas que ficaram não identificaram o discurso como sendo para elas. E tanto os outros também da casa, eles acharam, por exemplo, que o VT era da Paula. Sim, E não era da Paula, o VT era do Gaga, né? Então, assim, aí aquele beijo que você não deixou de dar era a Amanda, né? é, Porque pô, ela poderia sair e ela se jogou. O que que ela teve intenção de fazer com a dupla, tal? Então, assim, o Guimê, eu acho que ali a parte do discurso do Guimê, acredito que ele entrou jogando, né? Jogando muito. E ele pôs um pouco o pé no freio. Então, é aquela coisa, você entrou para acontecer, né? Então, assim, sim, tinha um pouquinho para cada um, mas eu acho que a dinâmica acabou acontecendo de os quatro aliados, né? Acho que ali, qualquer um que saísse daqueles poderia ter se perder um pouco no game completo, mesmo sendo o Gaga. Por quê? Porque tem pessoas que não estavam no paredão que não estão contribuindo com nada, não tem conteúdo. Então, esse paredão foi um paredão difícil. Agora, você imaginando um paredão desse que a Paula sai, aí realmente a gente tem que dar uma repensada no que está acontecendo, né? Porque atribuíram essa votação à torcida da Juliette, né? sim, E, e realmente, a internet, o que que acontece? Hoje na internet, se você colocar uma vírgula, significa uma frase, né? Se você coloca um ponto, uma carinha, significa você está dando um recado. Então, assim, as pessoas, elas estão muito emocionadas, né? sim, E, e você não pode falar nada, porque é lógico, eu acho que hoje envolve muito
o que a pessoa diz lá dentro da casa pode repercutir aqui fora. Isso já aconteceu anteriormente e o público quer tirar. Mas eu acredito que no caso da Paula não chegou a ser uma rejeição, eh, de público mesmo que foi lá votar. Foi de torcida, né, parece-me que foi de torcida. E, Tanto que eu escutei falar numa das lives que eu assisti, que a torcida da Larissa também estava tirando a Paula. a torcida da Amanda também votou para tirar a Paula, a torcida do cara Então de veja sapato. então veja, na verdade, a Paula era uma promessa, né, e ela incomodou muita gente. E, Então eu acho assim, é o tipo da jogadora que numa repescagem poderia voltar. e mais uma coisa também nisso daí. É, ou a gente é muito louco, a gente é muito maluco, e a gente não consegue enxergar que o Christian, ele é o favorito, ele é o ícone do Big Brother, é o maioral que passou na casa, é o imenso. Ou porque não é possível que ela teve 72% dos votos. É. E, cara, é muito bizarro Mas eu isso, acho que a muita gente não diferença, votou, viu, Atlas? sim, Muita gente não mas, votou. mas é muito bizarro essa diferença que tem, que ainda se mostra ainda no Big Brother, em outros É, realities. É eu muito, é, acho eu é acho muito, que se o Christian tivesse no paredão, a gente podia avaliar o mas embate dos dois, mas como ele não estava, né? Mas eu acho, eu acho, eu acho muito errado esse comparativo que existe, porque Paula saiu com 72% dos votos e ela não teve a chance de pedir desculpa, de tentar se redimir das coisas que ela falou, de que vai matar o É, cara. é, Não teve tempo, mas o cara lá que fez mil e uma coisas com ela, que, que usou, né? traiu ela, brincou com os sentimentos dela, tá lá se desculpando. E também outro Não, cara também. e tá E, brigando pelo prêmio, né? sim, e outro cara também, que saiu lá, fez um monte de coisa com a Bruna, saiu com 50% de votos. Ela, a Paula que foi traída por um cara, saiu com 72, sabe? É inacreditável isso. É. Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, né? Semana nova, vai vir um líder, vai ser prova de resistência, né? Saiu que vai ser prova de resistência, novo eliminado agora, a casa tá com um novo alvo. O que você espera dessa próxima semana? Primeira coisa que eu espero é que a liderança saia da mão do cowboy. E que saia do grupo do fundo do mar. Pô, hum, tanto faz. Tanto faz. Pode ir para o outro grupo. Eu não sei como vai ser agora. Se a gente vai ter que ficar observando agora depois dessa festa aí, é, como que vão ser essas estratégias? Quem que vai dispersar? Que tem gente prometendo que vai dispersar. O Fred, por exemplo, está fazendo aliança com Gabriel e Sara e Marvila e o Nicasso acho que não está nessa aliança. Então veja. Se o Fred está fazendo essa aliança, então significa que ele não vai jogar com o grupo? Ou vai querer trazer os outros? Não dá para entender. O Sapato quer pular fora. Então, o que vai acontecer? Rapidinho eles vão se organizar. Por quê? O pessoal precisa de gente para ter voto, para ter voz. Então, agora, resistência. O que a gente imagina que seria a resistência? Alface é uma pessoa. Eu gostaria de ver a liderança na mão do Alface. Ele não Eu foi líder gostaria. ainda. Não foi líder ainda. Então tá Alface. É o meu candidato. Imagine o Alface na liderança. Meu Nossa. Deus, ia ser o máximo. É uma pena que a Paula saiu, né? Que ela ia ser a primeira dama, né? Um quarto só para ele, sem ninguém batendo porta, Sim. comida à vontade. Eu faço não, se for de resistência, ele tem chance. Que quem tá mais alto da casa é o Christian. Então o Christian, ele pode tentar dar tudo de si para tentar ganhar o líder. Olha, o Christian tem o poder do Coringa. A gente não sabe o que vem nesse poder. Seria, se você estiver no paredão, troque de lugar com outro brother. Já pensou? E se você não estiver, indique um. Pode ser, mas
Mas Já às vezes, pensou ele ir pro paredão, porque todo mundo quer ir no paredão. Aí ele tá com essa carta na manga. eu prefiro que o poder realmente, de tudo, eu prefiro que o poder não caia nas mãos de Gustavo Kay. Gustavo Kay tem Ah, que sim, a ficar fora. liderança. Não, a liderança na mão desses dois, pelo amor de Deus, já Não, deu, já deu. ninguém chega. Não, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais Não dá, ficar não dá. E essas os dois festas dele confortáveis. também, agora essa segunda festa estão tentando, mas o pessoal tava tudo chorando por causa das músicas, pelo amor de Deus. Estamos chegando ao final desse episódio. Muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui e tchau.